Hello, jovens! Olha eu aqui novamente, professora Deise Lima na área, como vocês já conhecem, para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, fazendo aquele resumex da aula passada, o que nós trabalhamos? Nós começamos a falar sobre termologia e foi justamente aí dentro da termologia que nós vimos que, apesar de calor e temperatura serem sinônimos, nós vimos que fisicamente os conceitos são diferentes. Vamos relembrar? Olha só, enquanto calor é energia térmica que transita de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura. E a temperatura é justamente o grau de agitação dessas moléculas, certo? Então nós vimos que o grau de agitação das moléculas de um corpo é a temperatura, onde nós podemos fazer a medição através das escalas termométricas, tá bom? E nós vimos que quando você pega um corpo com maior temperatura e coloca em contato com um corpo de menor temperatura, o calor, que é essa energia térmica em trânsito, ela vai do corpo aí, ó, com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E quando ambos atingem ali a mesma temperatura, nós chamamos de equilíbrio térmico. E nós vimos também que tem a sensação térmica, né, pessoal? Que é a nossa sensação através dos nossos sentidos do quente e do frio. E hoje nós vamos ver o quê? Como esse calor ele é transferido de um corpo para o outro. Então nós vamos ter aí um conteúdo para trabalhar processos de transferência de calor. Então vamos começar, que nós vamos falar muita coisa hoje disso, pessoal. Então se liguem ali no nosso slide, vamos trabalhar processos de transferência de calor. Olha só, nós temos basicamente aí, pessoal, 3 tipos de processo de transferência de calor, né? Então ali, por exemplo, ó, nós temos aqui, olha, professor, um miojo, né? Um miojozinho ali, né, pessoal? A pessoa ali que tá com pressa fez um miojo, aqui nós temos do lado uma sopa. Então, olha só, uma perguntinha, ao servir uma sopa quente, você usaria uma concha de cabo de metal ou de madeira? O que você pensa, pessoal? Ah, professora, eu usaria a de madeira, porque a de metal esquenta mais rápido. Certo, pessoal, essa afirmação? Você pode dizer que sim, né? E realmente, se a gente for ver isso daí na prática, está correto. Isso aqui, gente, como eu falei, está relacionado à transferência de calor, que nós temos basicamente 3 tipos, que é o contato, certo? Que é a condução. Nós temos aqui também a convecção e nós temos a radiação. Então, os processos de transferência de calor, que é essa energia térmica em trânsito, está relacionado a esses 3 tipos aqui, ok? E lembrando aqui, para que aconteça a troca de calor, é preciso que ele seja transferido de um objeto para o outro e de uma região para outra. E como eu falei para vocês, existem 3 processos de propagação desse calor: condução térmica, convecção térmica e irradiação, tá? Ou essa parte de radiação, ela também é radiação eletromagnética, que nós vamos ver o porquê, tá, pessoal? Então, o nosso calor, que é energia térmica em trânsito, ele pode ser propagado dessas 3 formas aqui, e nós vamos ver que cada forma está ligado ao tipo de material, tá bom, pessoal? Olha só, condução. Quando é que ocorre a condução térmica? Quando é que o calor se propaga através de condução térmica? Para entender esse processo de transferência de calor, vamos supor a seguinte situação. Uma panela de metal, em uma de suas extremidades é colocada sobre uma fogueira, ela começa a aquecer. Certo, pessoal? Correto. Olha só, o que vai acontecer aqui? Essa panela está diretamente em contato com essa fogueira aqui. Então, quando nós temos o contato, essa energia que esse calor vai se transmitindo de molécula para molécula, de molécula para molécula, até pegar todo o sólido, tá bom? Então aqui nós temos que a condução é a transferência de calor de molécula para molécula. Isso acontece geralmente em sólidos, tá, pessoal? E aqui, para a gente entender melhor essa condução, a gente tem os bons condutores de calor e os maus condutores de calor, que são os condutores isolantes térmicos. Os condutores térmicos são aqueles materiais nos quais o processo de condução do calor é acentuado. Exemplos, metais, tá? Então, nos metais, o calor ele é transferido com maior facilidade aqui
no nosso exemplo, olha só, nós podemos observar isso daqui, ok? E já o isolante térmico são materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Exemplo, madeira e isopor. É por isso lá da nossa perguntinha inicial que quando você vai servir aí alguma sopa quente ou você vai deixar uma colher em contato com um líquido quente, geralmente a gente escolhe de madeira porque é um isolante térmico, então essa colher ela não vai aquecer, certo? Tão rapidamente aí quanto uma colher de metal. E quando você coloca uma colher de metal num líquido quente, a gente tem a transferência de calor por condução, certo? Cada moléculazinha lá daquele metal vai recebendo energia térmica, ela vai sendo conduzida, tá, pessoal? Por isso que é condução, ok? E aqui, olha só, nós temos os bons condutores, como eu falei para vocês, geralmente são os metais, tá? Então, a gente tem vários tipos de panelas. Nós podemos ver que na evolução de panelas, né, para o preparo dos alimentos, nós temos aí uma gama de materiais, ok? Nós temos desde as panelas antigas, né, pessoal? Nós temos as panelas de cerâmica, panelas de barro, então depende muito aí do que está sendo realizado, tá? Então, os bons condutores, os metais geralmente aí são os mais condutores. E uma coisinha também, pessoal, um bom condutor térmico, ele também geralmente é um bom condutor elétrico, né? Um exemplo disso é o cobre. O cobre, ele é um bom condutor de calor e também é um bom condutor de eletricidade. E aqui na fotinha, nós temos exemplos de maus condutores, né? Nós temos aqui, ó, isopor, utilizado aí para colocar alimento para as marmitas, né? E aqui também uma marmita, ok? Entendido isso? E aqui nós temos a convecção térmica. Olha, professora, tem uma imagem aqui de geladeira cheia de alimentos. O que tem a ver o processo de transferência por convecção térmica com isso daí? O que tem a ver, pessoal? Olha só, na convecção térmica é o tipo de propagação do calor que ocorre nos fluidos em geral. O que são fluidos? São aquelas coisas que fluem melhor. Isso é geralmente os líquidos e os gases. Então, quando a gente tem que o calor ele é transferido nos líquidos e nos gases, a gente chama de convecção térmica. Nos sólidos é condução térmica, porque o calor ele é conduzido. Aqui, ó, nos líquidos e gases é a convecção térmica. Por que convecção? Porque aqui nos fluidos, que são líquidos e gases, a gente tem a diferença de densidade que está relacionado, pessoal, estritamente com a temperatura. Como assim? Olha só, vamos aqui lembrar, quando o ar ele está mais quentinho, ou seja, quando o ar está aí com maior temperatura, ele é menos denso, então, ó, ele tende o quê? A subir. Quando o ar ele está com menor temperatura, ou seja, ele está mais friozinho, ele é mais denso, então ele tende o quê? A descer. Então, olha só, frio, quente, ó, o que vai acontecer? Vocês estão vendo isso aqui, pessoal? Tá parecendo que eu tô fazendo um passe de luta, né? Não, mas não é, tá? Isso aqui é para mostrar o quê? Redes de convecção, tá bom, pessoal? Então, devido aí à diferença de densidade que é atribuída à temperatura desses fluidos, nós vamos ter essa troca de calor chamada de convecção térmica. Isso explica muito a questão também das trocas de massas de ar, né, que vai do lugar do país para o outro aí, justamente devido à diferença de temperatura. Isso lá na previsão do tempo do jornal, né? Então a gente também trabalha com redes de convecção, ok? Vamos continuar ali, olha só. Então, falamos da convecção, tá aqui, ó, nós temos a geladeira, ó, tá vendo aqui, ó, as setinhas representando, ó, o ar frio desce e o ar quente sobe por causa da diferença da densidade, ok? Isso também acontece aí dentro do quarto com ar-condicionado, por isso que ele é colocado aí na parte de cima, tá bom? E também tudo que tem ar, tá, pessoal? Envolve essa transferência de calor aí, ok? Olha ali, mais setinhas pra gente poder representar, bonitinho, tá bom? Essas redes de convecção aí. E aqui também, falando um pouquinho mais, é o processo de transmissão do calor nos líquidos ou nos gases por efeito das camadas aquecidas que se chamam correntes de convecção, como eu falei para vocês, ok? As camadas mais aquecidas sobem, as menos aquecidas descem e elas ficam fazendo essa brincadeira aqui.
até atingir o equilíbrio térmico dentro desse ambiente aí, nesse caso da figura, a nossa geladeira, ok? E aqui, olha só, mais desenhozinho, tá, pessoal? Refrigeração dos alimentos, como eu falei para vocês, e também o aquecimento da água numa chaleira acontece aí por rede de convecção, porque aqui em ambos os casos nós temos ar, ok? Ar é um fluido, então ele se aquece utilizando isso daí, tá? Continuando aqui, olha só, outro exemplo, as brisas que ocorrem nas regiões litorâneas podem ser explicadas pela existência de redes de convecção ou correntes de convecção. Como assim? Olha só, tá aqui, ó, durante o dia, mudança de vento diurno na área costeira. Então tá aqui durante o dia, o que vai acontecer, ó? A brisa marítima aqui. Aqui no caso nós temos, ó, absorve mais calor, temperatura baixa. Vocês estão vendo? E aqui absorve menos calor, temperatura alta, né? Então você tá de dia lá, nossa, que areia quente, aí você pula na água, né, pessoal? Então, e à noite? À noite é o contrário, ó, nós temos aqui o vento continental e aqui libera mais calor, temperatura alta, a água fica mais quentinha, e aqui libera menos calor, temperatura baixa, a areia fica mais friazinha, tá bom? Isso acontece aí, né, quem já foi em praia ou foi de dia e à noite para ver essa diferença, tá, pessoal? Então é outro exemplo. E o último processo, nós falamos da condução, que ocorre nos sólidos, nós falamos da convecção, que ocorre nos fluidos, que são líquidos e gases, e também, olha só, nós temos aqui a irradiação térmica. Professora, a irradiação térmica trabalha com o quê? Pessoal, a irradiação térmica trabalha com ondas eletromagnéticas, tá? Por exemplo, a Terra que é aquecida pelo Sol. O que se propaga no espaço, no vácuo, são ondas eletromagnéticas. Outro exemplo também, galerinha, olha só. Tem uma fogueira enorme do seu lado. Você passa somente perto da fogueira, você não coloca a mão, você não tem contato, você passa perto. Você sente essa energia térmica? A gente sente, né, pessoal? Por quê? Porque ali da fogueira está se propagando a parte da radiação térmica, certo? Através ali de ondas eletromagnéticas. Esse corpo ele está irradiando energia. E como essas ondas, elas se propagam, olha só, se liga na mãozinha, elas se propagam, você vai sentir essas ondinhas, tá bom? Então nós temos a irradiação térmica, certo? Que trabalha com ondas eletromagnéticas devido aos corpos radiarem energia térmica, tá? Vamos continuar ali, olha só. Então, galerinha, nós já vimos ali os nossos dois processos. Esse é o terceiro, tá bom? E aqui a diferença desses para os outros, é claro que a gente está trabalhando com ondas eletromagnéticas, que é a parte da radiação térmica. E aqui se propagam tanto no vácuo quanto em meios materiais. Enquanto as duas outras formas de transferência, que é a condução e a convecção, é só em meios materiais, a irradiação ocorre no vácuo, onde não tem matéria, porque nós temos que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, tá bom, pessoal? Então, mesmo que não haja contato entre os corpos, como nas outras duas transferências, nessa daqui mesmo que não tenha, vai ter transferência de calor, tá bom? Um exemplozinho também, tem alguns filmes ou também alguns aeroportos que eles utilizam um sensorzinho de calor, né? Então significa o que? Olha só, o corpo humano ele está a uma determinada temperatura, certo? Se ele está a uma determinada temperatura, ele vai irradiar calor. Esse calor que é irradiado, ele pode ser captado por alguns sensores, de alguns equipamentos, de algumas máquinas. Isso a gente pode ver principalmente naqueles filmes de guerra, né? Quando está tudo escuro, aí o pessoal usa, vamos aqui captar radiação infravermelha, aí utiliza lá o equipamento, né? É porque todo o corpo que está a uma temperatura, ele irradia calor através de ondas eletromagnéticas e tem alguns equipamentos que podem captar essas ondas eletromagnéticas, tá bom, pessoal? Entendido isso? E aqui, olha só para a gente ver, como eu tinha falado para vocês, a energia do Sol, que viaja no vácuo e aquece o nosso planeta, é transmitida por irradiação térmica. Então tá aqui, ó, um resumex, nós temos aqui o Sol, ondas eletromagnéticas, né? Essas ondas eletromagnéticas, elas têm várias coisas,
elas têm radiação ultravioleta, elas têm radiação visível, certo? Que é a parte para a gente enxergar. E ela tem também infravermelho, que é a parte do calor, que é o aquecimento para a gente ficar aquecido, ok? Então aqui é só um resuminho, tá, pessoal? Outro exemplo também, alguns materiais como o vidro e o plástico dificultam a passagem da radiação térmica, formam a transmissão do calor por meio da radiação eletromagnética, mas permitem a passagem da luz. Por isso a maioria das estufas possui cobertura de vidro ou de plástico, porque, como eu falei para vocês, essas ondas eletromagnéticas que vêm do Sol, elas são basicamente ali, ó, radiação ultravioleta, certo? Nós temos a parte do visível e tem também a parte do infravermelho, que é o calor. Então, geralmente nessas estufas aqui, olha só, elas barram alguns tipos de radiação, mas que essas duas aqui, principalmente, ok? Mas elas deixam a luz visível entrar, né, pessoal? Então, nas estufas aí, geralmente tem isso daí, ok? Vamos ver um exemplo para a gente ver o que acontece com isso daqui. Olha só, nós temos aqui, se liga só, antes desse exemplo, só para a gente lembrar quais são os processos aí de transmissão de calor. Condução, geralmente em sólido, certo? Molécula por molécula, o calor é conduzido, literalmente. Nós temos a convecção térmica, que é dado em fluidos. Geralmente os fluidos são os líquidos e os gases, devido à diferença de densidade por causa da temperatura. E nós temos a terceira forma, que é a irradiação térmica, que é devido às ondas eletromagnéticas que podem tanto se propagar em meios materiais ou não, certo? Entendido isso? Vamos ver esse exemplo ali para ver o que a gente consegue responder, pessoal. Olha só. Exemplo 1. Os exaustores na foto abaixo são dispositivos usados para retirar o ar quente do interior de um ambiente sem qualquer acionamento artificial. Mesmo assim, as hélices dos exaustores giram. Uma explicação correta para o movimento das hélices então nós temos aqui, ó, eu já vi alguns desses exaustores por aí, né, principalmente em fábricas, né, pessoal, que é justamente para tirar o ar quente do interior e jogar para o ambiente, certo? E aqui não tem nenhum acionamento artificial, mas mesmo assim elas giram, né, pessoal? Elas giram aí. Então nós podemos falar que esse ar, ele também está ligado ao movimento dessas hélices, né? Então vamos ver aqui, ó. A passagem do ar quente na parte interna para a externa através do exaustor. B, a passagem do ar quente da parte externa para a interna através do exaustor. Lembrando, a gente vai ter passagem da parte de dentro para fora, né, pessoal? Aqui, letra C, a passagem do ar frio da parte externa para a interna através do exaustor. Propagação do calor por condução da parte interna para o meio exterior. Não vai entrar, né, pessoal? Aqui não vai entrar, só a gente pode eliminar. Essa aqui do ar frio para a externa para a interna não vai entrar também, porque a gente sabe que o calor ele é do ambiente de maior temperatura para o menor. Propagação do calor por condução, a gente está falando de fluidos. E aqui também, por irradiação, a gente também está falando de fluidos. Então, nós vamos ficar com a letra A. Então, o movimento dessas hélices aqui nos exaustores é devido justamente à passagem do ar quente da parte interna para a parte externa. Então, vai fazer com que essas hélices aqui se movimentem, tá bom, pessoal? Entendido isso? Vamos ver mais outro exemplo aqui para fechar nossa aula. Esse mais outro exemplo. Profissionais da área da saúde recomendam o uso de roupas claras para a prática de exercícios físicos, como caminhar ou correr, principalmente no verão. A preferência por roupas claras se deve ao fato de que elas refletem menos a radiação térmica do que as roupas escuras, absorvem mais a radiação térmica do que as roupas escuras. Absorver não, né, pessoal? Porque absorver significa que a gente vai absorver mais energia térmica, consequentemente calor. Impedem a formação de redes de convecção com maior facilidade, favorece a condução do calor, absorvem menos radiação. Galerinha, olha só, vamos ver aqui.
como eu falei para vocês, se absorve mais radiação, temperatura mais alta. Então, é justamente elas vão absorver menos radiação térmica do que as roupas escuras aí e mantendo a nossa temperatura mais amena, né? Mantendo ali o clima mais fresquinho, tá bom, pessoal? E aqui para fechar, olha só, a garrafinha térmica. A garrafa térmica, ela tem parede prateada. Quem já abriu uma garrafa térmica ali para colocar o café já viu. E duplas com vácuo no intermediário. Então a garrafa térmica, pessoal, ela tem aqui a parede metalizada, tá aqui a parte, tem um vácuo aqui, tá bom? Tem um vácuo bem aí. E a vantagem de se fabricarem garrafas térmicas assim é porque as paredes prateadas, vamos lá, o que elas fazem? São altamente refletoras, tá, pessoal? Então aqui, ó, a radiação bate aqui, reflete e volta de novo para o líquido para interagir, ok? E esse vácuo bem aqui é um ótimo isolante térmico e impedindo que este calor seja trocado com o ambiente de forma mais rápida. Então essas paredes aí impedem que isso aconteça e a parede espelhada na garrafa térmica é para essa onda, né, eletromagnética, radiação refletir e voltar para o líquido, tá bom? Jovens, fiquem comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciência para vocês. Tchau, tchau!